Você já andou a segunda milha? Você já deu a outra face? Você já entregou a sua túnica ou os seus vestidos? O texto está no capítulo 5, versos 39, 40 e 41 do livro de Mateus. Jesus disse: se alguém te ferir a face direita, dá-lhe também a esquerda. E se alguém brigar contigo por causa da tua túnica, entrega-lhe também a tua capa. E se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Parece que Jesus aqui está dizendo que há cristão de primeira milha e cristão de segunda milha. E parece que a Bíblia diz que há cristão de porção normal e há cristão de porção dobrada. É disso que Jesus está falando. Parece que nas plataformas digitais, todo dia alguém cai de paraquedas, falando sobre a palavra, dando exemplo, mostrando uma história, mas sem ter vivido na pele a segunda milha, ou aquilo que ele mesmo está pregando. Eles contam uma história para lhe comover, para lhe fazer chorar, mas sem prática de vida, sem o dia a dia daquilo que está na palavra. A lei dizia no tempo de Jesus do Império Romano que qualquer oficial romano poderia convocar qualquer estrangeiro para levar as cargas durante ou no percurso de uma milha, mais ou menos 1,5 km por aí. Era obrigação. E Jesus disse: se eles te obrigarem a andar uma milha, que é a obrigação, que é a lei, faz muito mais do que isso. Seja um cristão e um discípulo de segunda milha. Diga que está disposto a ir até a aldeia próxima e andar mais uma milha. Porque andar uma milha já é uma virtude. Já é ser cristão, sim, com certeza. Cumprir as obrigações religiosas é algo muito primordial para qualquer cristão. Mas andar a segunda milha é a excelência do cristianismo. É a cereja do bolo. E é disso que Jesus está falando. Deixa eu tentar lhe explicar e me fazer compreender. E essa é a minha maior preocupação, que você entenda a palavra. Não porque eu vou contar um exemplo, mas porque eu vou falar da minha própria vida e o que passou quando eu andei a segunda milha e entendi na pele o que é este versículo. Foi em 1985. Eu era um jovem missionário na Amazônia. Um dia andei 23 quilômetros a pé, enfrentando as ameaças temporais, de chuva e de onças. Foi ali, com propósito. O pastor não podia ir, me encaminhou, me enviou, e eu, como missionário obediente, fui até um lago chamado Curupira para pregar a palavra de Deus em um culto. Lá não havia cristão. E eu andei 23 quilômetros e depois mandei de barco outras tantas horas, até que cheguei à comunidade. Já cheguei à noite, mais 7 da noite. Não tive tempo de tomar banho nem de comer nada. Como não havia crente lá, eu mesmo cantei, eu mesmo orei, eu mesmo preguei, e acredite, apesar de não ter ninguém crente, ninguém se rendeu aos pés de Jesus, ninguém se decidiu por Cristo na minha pregação. Eu confesso que fui dormir cansado e um pouco triste, depois que eu terminei de jantar com aquela família. Mas a história não acaba aí, não pule o vídeo, veja o que aconteceu. Pela manhã, o barco retornou e eu peguei o barco, voltei para a beira da estrada. E lá na estrada havia um pequeno comércio que vendia bebidas e outras coisas. E eu fui até ali comprar alguma coisa para comer. E de repente o comerciante disse: olha, o fazendeiro está aí com seu carro, peça uma carona dele. Não volte a pé, é perigoso. Ele é gente boa, dá carona para todo mundo. Eu digo: opa, que bom, vou falar com ele sim. E eu fui falar com o homem. Ele disse: olha, só tem vaga na carroceria.
E aí tá cheio de pato, cheio de galinha, cheio de porco, cheio de mercadoria. Se você não se importar, pode entrar. E eu pulei da caçamba daquela picape. E eu ia alegre voltar para casa sem andar os 23 quilômetros. Mas de repente o dono da picape, o fazendeiro, olhou para mim e perguntou: o que você faz para cá? E eu disse: eu sou missionário. Então ele disse: ah, você é crente? Disse: sim. Ele disse: saia do meu carro, porque eu não gosto de crente. Bah, diria o gaúcho. Eu saí daquele carro, daquela carroceria, dei tchau para os porcos, para os patos, para as galinhas que ali estavam. E quando eu estava voltando para o comércio, Jesus disse: ande a 2ª milha agora. Volte e peça perdão ao homem, peça desculpa a ele. Eu digo: Deus, o que é isso? E eu voltei para o carro e disse: ó, meu Senhor, por favor, me perdoe por ter entrado no seu carro. Ele fez uma cara franzina, não me olhou direito e foi embora. E eu voltei para o comércio. O comerciante disse: não foi? Eu disse: não. O homem não quis me dar carona. Ele disse: mas esse homem é tão bom, dá carona para todo mundo. Eu disse: mas todo mundo não é missionário. Ele não gosta de crente. Ele disse: rapaz, que coisa, eu não sabia. E o comerciante disse: não fique preocupado. Se não quiser andar 23 quilômetros, de tarde o carro, a caçamba da prefeitura vem, eu vou falar com o motorista, vou lhe colocar dentro da caçamba e ninguém tira de você de lá, porque a caçamba é da prefeitura. Eu digo: tá bem, eu vou esperar, não quero andar 23 quilômetros. E nesse dia, eu aprendi o que é andar a 2ª milha. É fazer além daquilo que é a obrigação. É a lei do amor. Quando Jesus nos obriga a andar a 2ª milha, não é uma obrigação, é nós que decidimos, não é porque ele é mau, não é porque ele quer nos humilhar, não é porque ele quer nos maltratar, é porque ele tem um propósito com isso. E essa história não acaba aqui. Essa história vai acabar 25 anos depois deste caso, e não pule que eu vou lhe contar o que foi que aconteceu 25 anos depois, ainda sobre este caso. A caçamba chegou. Eu já tinha andado a 2ª milha. E o homem falou com o motorista. O nome do motorista chamava-se Lata, era o apelido dele. Ele disse: pode entrar, a caçamba é pública, é para levar o povo mesmo. E eu entrei na caçamba. E quando eu entrei na caçamba, não havia ninguém para ir comigo. Mas na trajetória da estrada, índios, pessoas foram aparecendo na beira da estrada para ir à cidade. Quando eu dei por mim, a caçamba estava lotada de pessoas. Então, eu peguei minha Bíblia e comecei a pregar a palavra. E a caçamba andando naqueles buracos, eu ia para lá, vinha para cá e comecei a pregar. E de repente, quando fiz o apelo, quase todas as pessoas que estavam na caçamba, se não todos, aceitaram Jesus como Salvador naquela viagem. Aí eu fui entender o propósito de por que Jesus queria que eu andasse naquele dia a 2ª milha. É porque eu não poderia pregar para porcos, para galinha, nem para patos, na carroceria daquele empresário, daquele fazendeiro. Mas eu poderia pregar na caçamba para os índios e para as pessoas que estavam ali para aceitar Jesus como Salvador. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Nada como um dia após o outro. Eu fui dormir triste, mas o choro pode durar a noite toda. Mas pela manhã vem a alegria do Senhor. E eu fiquei feliz. Mas a história termina 25 anos depois. Escute, não pule. Há uma surpresa. Por eu ter andado a 2ª milha, e eu espero que você tenha entendido o que é andar a 2ª milha com meu próprio exemplo, e não com o exemplo dos outros, embora o exemplo dos outros seja também importante.
mais importante ainda, é você viver um cristianismo de segunda milha, de entregar a capa e de dar a outra face. 25 anos depois, eu estou em uma cidade chamada Altazes, na Amazônia. Nesse dia, eu fui à cidade para relembrar tempos passados quando missionário. Eu não fazia mais missões. E fui novamente voltar à cidade, ver se conheci alguns amigos que por lá deixei. E quando eu estava na praça da cidade, ali, próximo ao porto, um homem, um ancião, mas bem ancião mesmo, chega para mim e diz: olá, bom dia. E eu digo: bom dia. Ele disse: você é missionário? E eu disse: eu fui missionário há muito tempos atrás. Hoje não sou mais, eu sou pastor de igreja locais na cidade de Manaus. E ele disse: fez missões no Curupira? E eu perguntei: no lago? Ele disse: sim. Eu disse: eu não fiz missões lá, eu fui lá fazer um culto uma vez. Ele disse: eu estava lá. Eu disse: você estava no culto naquele dia que eu preguei? Ele disse: não. Eu estava lá no porto, na beira do lago. Eu disse: você é o comerciante que conversou comigo? Ele disse: não. Eu sou o homem da caminhonete que ele pegou a passagem, a carona. Eu disse: ah, era o senhor. Ele disse: é. Depois daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Eu fui atormentado durante dias e dias e dias. Tentei lhe achar, não conseguia. Então procurei o pastor da cidade e disse que estava atormentado por Satanás, não conseguia dormir por aquele seu gesto de pedir perdão, mesmo eu tendo lhe maltratado. E o pastor disse: é simples, basta você aceitar Jesus como Salvador e esse tormento passa. E eu aceitei na mesma hora. E ele disse: eu quero que você venha na minha casa. Passe a noite comigo na minha casa. Há quartos. Conheça a minha família. Eu quero lhe apresentar um homem diferente. E nesse dia, eu fui para a casa dele, não fui para o hotel. Conheci melhor ele, conheci a família, todos crentes, todos salvos pela graça e pelo poder de Jesus e pelo efeito de eu ter decidido andar a segunda milha naquele dia, na beira daquela estrada, à margem daquele lago. E conversamos a noite toda, fizemos ali um culto doméstico. Isto é andar a segunda milha. É que Jesus tem um propósito. Talvez daqui a 1 ano, a 10 anos, a 20 anos ou a 25 anos, como é o meu caso. E aquele homem me abraçou, me acolheu e disse: obrigado por ser um missionário. Obrigado por aquele dia que você voltou e disse: perdão, desculpa por entrar no seu carro. Aquele gesto mudou a minha vida. Sabe, é andando a segunda milha. É com esse gesto que nós vamos mudar a atitude de pessoas más, de pessoas ruins, de pessoas que não entendem o que é o cristianismo. Nós só falando, eles vão entender quando nós mostrarmos no dia a dia, com a nossa atitude, o que é ser cristão de segunda milha, o que é ser cristão de porção dobrada. Fica com Jesus e que Deus te abençoe e que você tenha entendido o que é andar a segunda milha. Quando se é um cristão, você deve
Você pode, você consegue. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.